Boa tarde, meninas. A gente vai dar continuidade à nossa matéria de saúde mental. Então vamos lá. A gente vai falar agora da Lei 10.216 de 2001 da reforma psiquiátrica. Esta lei ela estabelece umas diretrizes não asilar para o funcionamento público e explica que o tratamento deve visar a reinserção social do paciente com seu meio e obriga ainda que o tratamento em regime de internação complete atendimento integral, inclusive não médico e com atividade de lazer e ocupacionais e proíbe a internação em instituições com características asilares. Então, essa lei ela veio para quê? Para tentar reinserir uma nova dádica no tratamento do paciente com transtorno mental, que antes era focado naquela internação, aonde se era passados várias medicações, né, fortes, controladas, psicotrópicos, né, aonde eles eram sedados, amarrados, né, até passar aquela crise, aquela fase da crise, aquela fase mais crítica, né? Então, essa lei, ela veio para isso, né? Para tentar melhorar a vida dos pacientes com doenças mentais. Essa lei prevê novas modalidades de atendimento, como hospitais-dias, lares protegidos, regulamentados da internação compulsória, centro de convivência e cultura, programas de volta para casa, núcleos e centros de atenção psicossociais, né, que são os CAPs. De acordo com o Ministério da Saúde 2005, são metas da reforma psiquiátrica: programar uma política de atenção integral a usuários de álcool e drogas, manter um programa permanente de formação de recursos humanos para a reforma psiquiátrica, desenvolver programa de volta para casa, promover os direitos dos usuários e familiares, incentivando a participação no cuidado, avaliar continuadamente todos os hospitais psiquiátricos por meio do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares, garantir tratamento digno e de qualidade ao louco infrator, incluir ações de saúde mental na atenção básica, avaliar continuamente todos os hospitais psiquiátricos por meio do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares. Então, a partir desses dados que a gente viu, a gente vê que eles tentam reinserir esse paciente novamente na sociedade, né? Tentando o quê? Novas terapias ocupacionais, né? Treinando os próprios funcionário, a própria equipe, né? Elaborando programas para que essa equipe ela fique cada vez mais treinada, cada vez mais especialista, né? Mais coerente na área. E o essencial da reforma psiquiátrica são as práticas de cuidado destinadas aos portadores de transtornos mentais e a busca pela inserção destes na sociedade, e também como permitir, em casos em que ocorram alterações de comportamento e da crítica ou constrangimentos resultantes de condições psíquicas, que esses sejam tratados com respeito e dignidade, né? Então, assim, não é porque são pacientes, né, que têm problemas mentais, né, que vão ser tratados desumanamente como eram tratados antes, né, dessa reforma psiquiátrica. O Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, segundo o Ministério da Saúde, 2005 é um serviço substitutivo comunitário que visa o cuidado de pessoas que sofrem com transtornos mentais, em especial os transtornos severos persistentes, devendo obedecer ao seu território de abrangência, ou seja, esses serviços deverão localizar-se nos distritos sanitários, atendendo a população residente nesses locais. Então, assim, as principais funções, né, do CAPS é o quê? Responsabilizar-se pelo acolhimento de 100% da demanda dos portadores de transtornos severos, obedecendo sua localização territorial na abrangência de atendimento do CAPS, garantir a presença de profissionais especializados durante todo o período de funcionamento da unidade, criar ambientes terapêuticos aos serviços que possam acolher e cuidar de todos os usuários, inclusive daqueles muito desestruturados que não conseguem acompanhar as atividades estruturadas na unidade de atendimento. Todo o trabalho realizado no CAPS deve ter ações de inclusão dos familiares e comprometimento com os projetos de inserção social. Cada usuário deve ter o projeto próprio de atendimento, ou seja, seu próprio plano terapêutico, em que a atenção é voltada para a real necessidade do usuário.
respeitando as diferenças regionais e contribuições de todos os integrantes da equipe multiprofissional, as iniciativas locais de familiares e a articulação intersetorial que potencializam suas ações. Então, assim, a gente percebe que o CAPS, ele é diferente dos hospitais, né? Do modo hospitalocêntrico, ele é acolhedor, ele é como se fosse uma casa, né? Onde esse usuário, ele vai passar um tempo, né? Que existem vários tipos de CAPS, eu vou explicar mais na frente para vocês, no qual se deve respeitar esse paciente em primeiro lugar, deve realizar o tratamento deles individual e também coletivo, porque geralmente nesses CAPs a gente utiliza, né, de rodas de conversa, você faz terapia ocupacional, onde você trabalha artesanato, onde os pacientes eles são ensinados, né, a trabalhar com artesanato e oficinas de beleza, né, onde a comunidade participa também, né, as famílias, né, para quê? Para que esse paciente ele se sinta mais acolhido, né? É importante também que a família visite esse paciente enquanto ele esteja na unidade, né? Faça visita, participe das rodas de conversa, participe dos programas, né, que são oferecidos pelo CAPS, para que esses pacientes eles não se sintam tão excluídos. O CAPS ele deve considerar o cuidado inter e transobjetivo, articulando recursos de natureza clínica, incluindo medicamentos, moradia, trabalho, fazer e outros, pelo cuidado clínico e programas de reabilitação psicossocial. Além do CAPS, o Ministério da Saúde instituiu por meio da Portaria 106 os serviços residenciais terapêuticos, que são casas destinadas a cuidar e servir de moradia assistida para pacientes vindos de internações psiquiátricas de longa duração, com a finalidade de cuidar e viabilizar sua inserção social. Por muitos anos, várias pessoas viveram internadas em hospitais psiquiátricos, perdendo seus laços sociais e familiares, e o que tornou dependente de uma instituição asilar. A atenção em saúde mental, assim, não deve mais se basear nas internações de caráter asilar. A história claramente nos mostra que, ao longo do tempo, a psiquiatria desempenhou um papel de excluir e marginalizar aquelas pessoas. Então, assim, muitas famílias, por vergonha, por medo, por anseio, acabavam deixando seus familiares, né, nesses hospitais e não buscavam mais, entendeu? Ajudava financeiramente, mas não buscava mais, deixava lá como se fosse um asilo, entendeu? Para essas pessoas. Então, essas pessoas elas se distanciavam da sociedade e de suas famílias. Portanto, é preciso que a exclusão social dos doentes mentais possa ser assumida por todos e, em especial, pelos profissionais da enfermagem, que não devem mais permitir que suas ações sejam voltadas para o controle e para a exclusão de pessoas com transtornos mentais. Então, é neste momento que a enfermagem ela entra, né, para trabalhar com o seu papel de humanização. Aí a gente vai falar um pouco, né, da equipe multiprofissional e cuidados de enfermagem e saúde mental. Então, vamos lá. A equipe ideal para assistir o paciente psiquiátrico deve ser multiprofissional, formada por profissionais especializados que atuem interdisciplinarmente. O Ministério da Saúde, em 2005, recomenda que a equipe multiprofissional seja composta pelo enfermeiro, pelo médico, pelo assistente social, pelo terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista, auxiliar e técnico de enfermagem e pessoas de apoio, auxiliar administrativo, cozinheiro, auxiliar de cozinha, oficineira, recepcionista, auxiliar de serviços gerais, porteiro e outros, que tem como finalidade normalizar e padronizar os procedimentos e condutas profissionais dentro do centro de atenção psicossociais. Esses profissionais têm um papel importante no tratamento e prevenção da doença mental. Para a enfermagem, uma das atribuições mais relevantes é estar com o paciente no dia a dia, acompanhá-lo, estabelecendo o cuidado individualizado e coletivo. Estar com o paciente significa ouvi-lo, atendê-lo e suas necessidades, e controlando suas necessidades, contrariando aquele papel de vigilante controlador que tantas vezes foi determinado ao profissional de enfermagem. Então, nesse novo processo, nesse novo CAPS, né, após essa reforma psiquiátrica, que antes o técnico de enfermagem, o enfermeiro, era vista como o quê? Como aquele ditador que mandava, que só servia para fazer medicação, né, para falar que aquilo não era para fazer, para contê-los, né? E hoje não. Hoje esse profissional ele é visto
como para conversar, para estar ali para tirar alguma dúvida. Claro que algumas vezes vai ser necessário fazer medicações, dependendo do tipo, né, de grau que esteja, do surto, né, psicótico, às vezes vai poder, claro, entrar com uma intervenção um pouco mais rígida. Mas até então, ele está ali para apoiar e para realmente, igual eu falei, né, anteriormente, oferecer um tratamento e um cuidado humanizado. E você sabe que cuidado humanizado é aquele que você respeita a dignidade do paciente, que você respeita a vontade dele e que você trate ele como ele realmente merece como ser humano. É fundamental respeitar os direitos e as vontades do paciente, relembrar sempre que ele tem uma identidade e que chamá-lo pelo nome demonstra respeito e interesse por ele, contribuindo para estabelecer o vínculo. E também atentar-se para a forma como comunicação é estabelecida com o paciente, pois elas é essencial para a terapêutica. É importante saber que todas as formas e modos e comunicações acontecem e que é impossível não se comunicar. A forma de comunicação mais comum instituída com o paciente é a verbal, manifestada por palavras escritas e faladas, mas pode ocorrer não verbalizando, que é informação sem uso de palavras como gestos, olhares e outros. Estamos constantemente nos comunicando, cada gesto, cada sorriso, cada toque, cada expressão sempre tem um significado, né? Falar alto, em tom ou fazer promessas que não podem ser cumpridas, com certeza aumenta o sofrimento do paciente e faz com que ele perca a confiança no profissional. Por isso é fundamental ser sincero e falar sempre a verdade. Historicamente, a prática de enfermagem foi alicerçada em mentiras, ameaças e repressões, e isso não pode mais permitir nos dias atuais. Administrar medicamentos, cuidados físicos, assim como acompanhar o paciente nas atividades e grupos terapêuticos, são atividades importantes e devem ser desempenhadas com competência e responsabilidade. Contenções mecânicas e químicas devem ser realizadas com prescrição e casos extremos. Então, foi o que eu falei para vocês. A gente tem que realmente respeitar o paciente e cuidá-lo, né, com ética, com valor ético, com valor profissional. E é muito interessante, né? Porque, assim, a gente vê o quanto, né, era assustador a forma que os doentes mentais eram tratados, né? O quanto eles sofriam, né? E como hoje está bem melhor, bem mais tranquilo, porque a gente tenta realmente, né, toda a equipe, né, e a enfermagem tem um papel fundamental porque a gente está ali lado a lado, a todo momento, né, reinserir esse paciente novamente à sociedade, porque ele é um ser humano, né, como qualquer outro.